Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 29 de novembro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1762, 5 páginas, 42 logias e 15 máximos. O tema é evolução energossomática. A especialidade é energossomatologia. Definição. A evolução energossomática é o desenvolvimento lento, gradual e contínuo da vivência e utilização cosmoética das energias conscienciais por parte da consciência lúcida. O parafato do M, do penseme pessoal, ser o veículo de impregnação da autoconsciencialidade no cosmos. A implantação inteligente da rotina útil de mobilização básica das energias conscienciais. A relevância do antibagulhismo energético. O paracorpo das energias, o energossoma. O autodomínio das 40 manobras energéticas. A blindagem energética dos ambientes ou holopensenes. A promoção de auto e hétero encapsulamento bioenergético. A energosfera pessoal vibrando em sintonia com o cosmos. Agora, nós temos na argumentologia a taxologia com 36 manifestações energéticas ou parafenômenos básicos em geral, envolvendo diretamente a consciência lúcida parapsíquica a partir das energias conscienciais. Na remissologia, nós destacamos, entre os 15 verbetes indicados, acoplador energético, asepsia energética, autodefesa energética, autodiscernimento energético e central extrafísica de energia. Frase enfática. A condição de evolução energossomática pessoal é conquista indispensável para todo princípio consciencial hoje ou amanhã, nesta dimensão terrestre ou noutra instância evolutiva. Como vive você com o próprio energossoma? Já pratica a TENEPS? Agora a pergunta. Poderia falar sobre o uso de drogas de todos os tipos, legais e ilegais, prescritas por quem é ectoplasta? O efeito da ectoplastia por quem faz uso de drogas, o caso todo é o seguinte, a ectoplastia, se a pessoa usar a droga e a pessoa tiver muito acidente de percurso, o fim é triste, né? Já viu o que pode acontecer. Agora, o processo de usar droga perante o ectoplasta é igual de todo mundo mesmo, é preciso ver como é que funciona. O que a pessoa come, o que ela bebe de remédio, etc. Tal. Isso aí varia, depende da pessoa. Quando dessomamos, vamos direto para a baratosfera? Não. Existiriam outros lugares para ir? É lógico que tem muitos outros. Como o NEX. Quais condições determinam a nossa ida para a baratosfera? Termos matado alguém? Isso aí seria uma coisa, mas não é. Preciso ver o que a pessoa fez. Isso aí é a ficha dela, o que ela fez diante do cosmoético. Na dessoma, acordamos em outro lugar ou leva algum tempo para isso? Depende da pessoa. Uma pessoa mais lúcida, ela, às vezes, tem a primeira e a segunda dessoma, tudo no mesmo tempo. Eu queria falar para vocês da Folha Online. Tem aqui uns dados que saíram na internet sobre o Wikileaks, que revela que os Estados Unidos pensam dos líderes mundiais. Então, aquele camarada colocou o negócio lá, e agora isso pegou o mundo, os jornais todos receberam. Então, as opiniões que tem dos americanos sobre certos líderes. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O Departamento de Estado americano pediu à Embaixada em Buenos Aires informações sobre o estado de saúde mental da presidente. Segundo os documentos vazados, informa o jornal espanhol El País. Presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Um vice-secretário americano, Philippe Gordon, conta uma conversa que teve com o conselheiro do presidente francês, Jean-David Levita, no qual foi dito que Chávez está louco e que até mesmo o Brasil não podia apoiá-lo. Outro documento mostra
que a diplomacia americana trabalhou para isolar o presidente venezuelano. Primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, um importante diplomata, descreve como irresponsável, vão e pouco eficaz como líder europeu moderno. Outro documento o descreve como frágil, física e politicamente, que não descansa apropriadamente por causa das festas que dá até altas horas da madrugada. Presidente afegão, Hamid Karzai, um documento o descreve como extremamente frágil e passivo de acreditar em teorias conspiratórias. Karzai mantém uma relação difícil com o presidente americano Barack Obama. Presidente russo Dmitry Medvedev, apesar de ser oficialmente o chefe do Estado e chefiar o primeiro-ministro Vladimir Putin, a embaixada americana em Moscou diz que Medvedev é o Robin do Batman, o Putin. Entende? E é mesmo, né? Tudo parece, não é? Presidente francês Nicolas Sarkozy. A embaixada dos Estados Unidos em Paris acredita que o presidente é suscetível e autoritário, destacando suas críticas a colaboradores. Chanceler alemã Angela Merkel. Um documento a considera contrária à tomada de risco e raramente criativa. Seu ministro das Relações Exteriores, Guido Westerwelle, seria uma personalidade exuberante, mas pouco conhecimento de política externa. Então, por aí a gente está vendo como é que as coisas americanas estão saindo para o mundo. Hein? É uma pena, né? Não falar nada do mundo. Devia ser interessante. Daria mais molho, né, para a observação. Agora, sobre a evolução energossomática, João, o que você tem para falar? Aqui na página 12, na taxologia, você pode falar um pouco aqui a respeito do número 7, das múltiplas modalidades do banho energético? O banho energético e as múltiplas modalidades. O caso todo é o seguinte: você pode ter um banho energético que é devido ao seu processo de reação emocional, seu. Você pode ter um banho energético que é de assediador. Você pode ter um banho energético que é de amparador. Você pode ter um banho energético que às vezes é do chakra da terra, do lugar que você chega. Então isso tudo pode acontecer, depende muito da situação e da sensibilidade de sensoriamento, de prospecção das energias por parte da pessoa. Isso varia infinito. Só eu te dei 4 modalidades, mas tem mais coisa. Tem mais uma outra pergunta aqui, do item 14, da sinalética bioenergética. Sinalética bioenergética pessoal. Mas eu tenho uma dúvida que é a seguinte: a sinalética, a gente pode ter a mesma sinalética numa outra existência, ou quando o descarta o holochakra, acabou? A tendência é evoluir tudo que a pessoa tem. Mas, por exemplo, vai chegar um certo ponto que, às vezes, se a pessoa tinha uma sinalética antes, aquilo pode se manifestar de novo. É um processo de continuidade da condição. Aí depende. A pessoa, a genética, a paragenética, a condição, varia infinito. Entende? Como é que é? Se ficar marcado na paragenética, é possível que ele retorne com aquela mesma sinalética, né? Depende como é que é, né? Qual o nível que tem da situação. Agora, aqui nós temos 36 itens sobre esses assuntos. Muita coisa sobre energia, para dar uma panorâmica para a pessoa, né? Também no detalhinho tem 9 máximos aí. Podia aprofundar 22? 22? 22 é interleitura energosférica. Você sabe que eu já tenho um verbete sobre interleitura de modo geral, né? Pode saber como é que é os dados aí, como é que são. Mas a gente já falou aqui, eu acho que já trouxemos esse verbete. Agora, o que é que se passa? A interleitura é o seguinte: você lê, eu leio a sua parapsicosfera, você lê a minha. Isso tudo pode haver um entendimento com o tempo mais sério, mais profundo da situação.
De modo geral, a situação aí é essa. Queria entender mais do... Uma outra importante coisa é você ver as parapsicosferas de várias pessoas num ambiente só. Então você vê o clima, o ambiente, entende? A holosfera da situação. É o óleo que recebe do local. Mas a questão do evoluciólogo, a leitura dele é mais aprimorada, mas ele usa essa leitura e outras coisas para acessar. Não, ele vê, mas ele vê a coisa toda em conjunto, né? Ele vê por cima, né? Ele sobrepara o processo. Ele tem uma certa equidistância do assunto melhor. A cosmovisão dele é maior que a nossa. Mas então essa interleitura energossomática, ele junta com outras coisas. Escuta, o evoluciólogo está lá. Aí eles falam uma determinada consciência. Então, assim, onde é que está essa consciência? Fala assim, está na comunex tal. Aquela comunex, ele já sabe o nível dela, o nível médio. Por ali, ele já tem uma visão da consciência absoluta, básica, fundamental. Entendeu? Só de saber aonde a pessoa está. Ele nem viu qual é a pessoa, qual é a consciência. Quando ele acessa a ficha da gente, direto, essa interleitura entra junto com... né? Já sabe, vê como é que é. Agora, às vezes ele tem que se atualizar, né? Então ele atualiza a ficha, vê como é que está a pessoa. Que ela às vezes melhorou esse último ano, tá? É que a gente tem tudo como se fosse gravado, está gravado sempre. De várias vidas, ele consegue acessar. E ele vê quais são as modificações para melhor ou pior, né? Quase sempre para melhor, né, das pessoas. Evoluciólogo não quer tanto tempo com pessoa que está regredindo. Ele já sabe o nível que é. Ele está tentando e se esforçando para ajudar aquelas que estão no alto esforço. Você está entendendo? Estão em desenvolvimento. Por isso que não dá para pegar todo mundo que está totalmente anacrônico, estacionado. É por isso que está havendo agora a Reudex, que é para mexer com esse povo. Ele tem que mexer com quem está querendo evoluir, né? Quem está fazendo força para caminhar. De modo que tudo isso tem uma diferença enorme aí no caso. Professor Valdo, não, só para dizer que o verbete que o senhor comentou é interleitura parapsicosférica da energossomatologia. Tá, Rita? Interleitura parapsicosférica da energossomatologia. É igualzinho isso aí, a interleitura energossomática, ou energosférica. Professor, aqui na página 9, na unidade. Por que é a unidade é o medida da chakra? Energossomática é o chakra. E os meridianos, como é que entra daí na... Não, mas o chakra é que é mais unitário. Meridiano é uma coisa comprida. Pois é, mas o ele não mexe também... Mas o a chakra unidade é mais localizada. A localização, então? O que interessa é o chakra. O processo de meridiano é secundário. É de união, de contato. O que interessa é o chakra. Seu coroa chakra vale mais que esse negócio todo. Pensa nisso. Viva a China. Professor, aqui na página 12, o item 31, na Central Extrafísica de Energia, acesso pessoal. Que número que é? 31. Esse Central acesso... Extrafísica de Energia, o acesso pessoal. Sim, o que você quer? Esse acesso pessoal, ele é restrito a, não sei, desperto? Não, isso é quem tem mérito, gabarito. Quem tem competência. Quem vivencia o processo de assistência. O acesso às centrais extrafísicas é só quem faz assistência. É a mini peça do mecanismo assistencial. Tem lógica? Pensa bem. É isso. Obrigada. Sim. Aqui na página 12, o item 24, escagem interconsciencial lúcida.
A gente está numa fase de entender melhor e perceber isso. Então, por exemplo, se eu começo a perceber que aqui, por exemplo, no tertuliário, tem uma consciência que se aproximou, eu consigo perceber isso, que está na minha psicosfera, e eu percebo que ela não está me assediando, que ela precisa ser assistida. Como é que é esse entendimento do nível de tipo assim, eu preciso levar isso para casa para poder colocar na minha internet? Assiste aqui mesmo. Como é que qual é o seu gabarito? Não. Quer dizer, é eu entender como é que a gente começa a perceber esse cara. Você vai levar para casa, dar um cafezinho para ela. Não, o problema todo é o seguinte. Sim. Depende do seu gabarito. Sim. Se há uma coisa dessa, tem que resolver na hora. Você começa a exteriorizar a energia, sim, os amparadores vão te ajudar. Se estiver aqui, é mais fácil aqui, né? Sim. Porque isso aqui é um local de enfermaria. Isso é muito comum aqui nos cursos que a gente participa. Aqui, tudo também. Aqui na nossa área, tudo é enfermaria. Tá. CEEC, por exemplo, é uma grande enfermaria. Está pegando todo mundo. O problema é a gente não ficar no leito da enfermaria, mas ser assistente na enfermaria. Até que isso é uma coisa que quando a gente começa, ele é permanente, ele acontece toda hora, onde a gente vai, né? Não, depende, não é toda hora assim. Tem gente que vai ter até medo de chegar perto de você. Já pensou nisso? Não é lógico? Agora, uns vão ter medo de chegar perto de você porque você é um amparador forte, está com muita energia. Mas, por exemplo, outros têm medo de chegar perto do lote, entende? Cada energia dele. Mas já o contrário, né? Depende do que é. Tudo é uma questão de mérito, de qualificação das energias e de autovivência, o nível que a pessoa tem de competência no assunto. Você entendeu bem isso? Não, entendi. Agora, olha bem esses 36 itens. Agora, depois compara com as 40 manobras da energia. Isso aí vai te dar muita ideia. Vale a pena para você ter o processo de encapsulamento, autodefesa energética, processo de acolher as consciências doentes, problema de endereçar essas consciências para um caminho melhor. Isso tudo é importante. Aqui esse processo, lógico que ele conta com amparo, e muitas vezes é só doar energia, outro é esclarecimento. Tem que fazer um diálogo transmental com essa consciência para esclarecer, né? Isso acontece muito, né? E sempre você vai poder, e os amparadores interferem nessa hora. Aqui conosco, por exemplo, tem muita assistência. Todo mundo que está aqui, se tem alguma coisa nesse sentido, tem amparador que está olhando. A nossa área aqui, o Olo Pensene, é o Olo Pensene de amparador. Sim. Então isso é fora de série. Por isso tem gente que vem aqui e depois, na hora de ir embora, começa a chorar. Ele não quer ir embora. E às vezes é grande, é pessoa com 46 anos. Eu tive um caso aí que me chamou a atenção demais, que eu fiquei com muita pena, eu fiquei até emocionado, com tanto soluço, tanta lágrima. Entende? Agora, recentemente, teve mais um outro caso. Agora, isso acontece mais com senhoras. Mas o que eu tenho visto aqui mais é senhora. A pessoa já, uma mamãe, etc., alguma coisa nesse sentido. É a vida, né? O que você queria? É uma pergunta a respeito da ficha evolutiva. Você falou rapidamente hoje da ficha. Sei que já tem um verbete disso, né? Mas eu queria entender uma coisa. A ficha é um registro extrafísico dos nossos atos mais relevantes aqui, né? E está sobre, vamos dizer assim, responsabilidade e observação do evoluciólogo. Eu queria saber como é o processo, o registro em si, como é esse mecanismo. A coisa é automática, né? Não, para eles é fácil, né? Às vezes eu não preciso nem disso. É como se fosse uma ficha virtual. Nem precisa, porque ele já sabe tudo da situação. A psicosfera mostra tudo. A verdadeira ficha está na sua parapsicosfera. Você carrega por todo lado, ela chega às vezes até primeiro que você. Entende? Mas quando você fala da ficha, é exatamente nessa secção? A ficha é a ficha. É o nível da pessoa.
Eu não preciso de ser evoluciólogo e nem consultar a ficha da pessoa para saber pelo menos um percentual do nível da pessoa, só pela parapsicosfera. Ela já mostra isso. Você entendeu isso aí? Não, até aí eu entendo. Eu queria saber se você está falando de uma coisa que tudo bem, eu concordo. A pessoa com mais parapsiquismo vai ter cada vez mais informação da pessoa só de olhar na psicosfera. É a mistura da pessoa. Mas a ficha, a teoria como você lançou, é exatamente isso? Essa ficha, quando você vai ver com mais detalhes, com todas as folhas, milhares de folhas do seu BO extrafísico, isso é na parapsicoteca, alguma coisa nesse sentido. É o dia que vão fazer uma cariação com você. Você que fez lá uma reivindicação. Nós estamos estudando, me viram. Sabe como é que é? Tem disso. Aqui, ó, então, no 27, psicometrização, é isso que você está falando? A psicometrização é a psicometrização de tudo. Eu faço de vocês, vocês fazem de mim, nós fazemos dos objetos, fazemos dos ambientes, enfim, tudo que a gente puder. Tá certo? Muito obrigado, tá perfeito. Faça a circulação das energias antes de dormir, mas acabe dormindo sem ter rememoração das projeções. A dificuldade maior é se projetar ou rememorar a projeção. Rememorar projeções tem algo a ver com merecimento? Há alguma dica para ajudar nas rememorações? Olha, quanto mais você estudar e fazer a imersão dentro do processo da projetabilidade lúcida, melhor. Pensa nisso. É por aí. Isso tudo livro. O Ari, o hotel, o que você acha de colocar o nome? Hotel Bem-vindo. Você está de acordo? Hotel Bem-vindo é o nome. Tá. Eu já falei com o César sobre isso, depois você conversa com ele. Tá certo? Vamos ver o que a gente faz. Agora, o caso todo sobre a projeção, rememorar a projeção, é preciso que a pessoa tenha uma boa memória aqui. Se ela tem, ela vai ter uma boa memória lá. E para lembrar, tem umas técnicas do projeciologia. Primeira coisa, você tem que guardar o que seja alguma coisa que chamou atenção, um fato óbvio, aquilo que é o nó górdio, o busilis, aquilo que é o excepcional, aquilo que prendeu sua atenção. Então você guarda aquela palavra. Isso às vezes é mais fácil para guardar o resto. Isso é muito importante pensar. Olha o essencial. Cada, por exemplo, episódio da pessoa fora do corpo tem um tema básico. Olha esse tema básico. Qual é a sua percepção e opinião sobre o que está havendo no Rio de Janeiro? Poderia ampliar as questões extrafísicas? Não, lá se eles equilibrar as favelas do Rio, vai melhorar demais o ambiente. O ambiente lá estava ficando insuportável. Eu saí do Rio faz 10 anos. Lá já não dava mais para viver direito. Era muito difícil. E eu vivi no Rio mais de 30 anos. Ontem, em curso conscienciológico, por meio de uma experiência, veio me pedido para buscar ajudar essas pessoas através do encaminhamento de boas energias pela tela mental e uma solicitação especial aos tenepsistas. Sim, quanto mais a gente ajudar, melhor. Eu acho que dessa vez eles tiveram vontade política de resolver o processo do Rio. Isso para ser feito faz só uns 30 anos, no mínimo. Até que enfim, né? Agora estão vendo, até que enfim. Né? Mas eu sei porque eu tinha empresa no Rio, eu sei o que eu sofri. Durante a instalação do EV, reparei que meus braços começam a girar levemente em sentido horário, como se estivesse apenas pendurado em meu corpo. O senhor poderia comentar por que isso ocorre? Não, isso é influência dos processos da parestesia e outras coisas mais, mioclonias. Anota tudo isso, que com o tempo tudo vai registrar no lugar certo e você volta ao normal com mais energia.
a possibilidade de uma consciência doar energia involuntariamente, mesmo que fique com déficit de energia por conta de vidas passadas? Olha, doar energia involuntariamente, isso é outra coisa. Chama-se aspirar a energia. O nome disso é vampirismo. Isso é assédio. Sempre diz que sentem paz na minha presença. Já percebi que depois que entra uma loja, por exemplo, logo depois a loja enche de gente. Mas, para meu equilíbrio, sempre falta energia. O senhor tem a comentar sobre isso? Olha, preciso ver como é que você é. Uma mulher, por exemplo, se é boazuda, sexy, se é atraente, ela entra numa loja e vai um monte de mulher atrás. E, às vezes, homens. Tudo isso tem que ver. É uma senhora que está falando isso aqui. Sei lá, né? Se a gente examinar também o outro aspecto da situação. A mulher sexy, atraente, fecha o comércio, aquele negócio todo, é um problema, tem que ir com calma. E pode abrir o comércio também na loja, caso todo esse. Não, para vender carro também, geralmente eles põem as donas assim. E a dona põe a mão no carro, certo? Essa história é antiga. E outra coisa, para vender enciclopédia também é assim, só que tem que aí elas puxam a saia um pouquinho. Para mostrar que a enciclopédia pesa. Para pegar a enciclopédia. Bom, quando você percebe sempre as alterações da aura da pessoa, o que é fundamental? Alguma coisa a gente percebe, né? Não é sempre, nem percebe tudo. Mas o que você percebe? É que a gente pode, né? Em geral, o que dá para perceber mais, essas alterações de... Lógico que... Não, você vê o jeito da situação, se está equilibrado ou não. A coisa mais séria é o equilíbrio. O nível de equilíbrio que tem. Porque a aura é uma coisa que está sempre em movimento. Deve se ver. Por exemplo, você olha para a pessoa, daqui a pouco dá aquela brancura, mais do que homo, mais do que rins. Sabe como é que é? Aquela brancura total na história toda. Isso mostra que tem coisa além da média, tem alguma coisa ali. Então não é só de sentir. Quando é branquinho, tudo assim, ó, fica. Isso aí é preciso ver. De vez em quando a pessoa até some. Tem aqui uma foto aí que apareceu, nossa, que os brancos todos desapareceram e as luzes também, está tudo branco. Inclusive eu não apareci. É tudo branco, cada roupa. Aqui, ó. As lâmpadas e isso aqui não aparece na foto aqui. Aí, nessa que eu trouxe aí, estava lá desse jeito. Eu me procurei lá, não achei. Estou lá atrás da cadeira, mas não sei o quê. Está tudo branco. Então, isso acontece estatisticamente. Como se fosse uma luminescência excessiva. Essa observação que aí se percebeu que a pessoa está equilibrada, mas ela junta com a percepção, ela ocorre junto. Não, ela vem pela pangrafia, né, quando é possível. Né? O melhor é a pangrafia, quando vem todos os fenômenos juntos. Aí você nota não só aquela consciência, você nota a consciência dentro do contexto dela. Quem é que está acompanhando a consciência? Quem é a entourage? Quem é o povo que está com ela? Se é que tem. Quem é que é o comitê? Quem é que é a comitiva? A turma? Você vê tudo ali. Mas junta as coisas, né? Agora, só de ver também dá para saber se ela está equilibrada. Agora, a hora que você vê certas coisas, isso tudo tem determinados fatores óbvios. Entende? Aquilo é evidente. Então, por exemplo, se uma pessoa é positiva, tem uma série de condições que são positivas. Você vê 2, 3, você já sabe o resto. Entende como é que é? É o nível. Agora, só mais uma coisa. Você tinha falado aí de pangrafia, eu tinha notado aqui no 33 para perguntar. A número 33 da taxologia, pangrafia. Assim pangráfica. Assim pangráfica, sinalética pangráfica e V-pangráfica. Aí se junta um monte de fenômenos, tudo junto. Tudo simultaneamente, mas a partir daquele fenômeno. Então, por exemplo, a partir do EV. Isso é a base de todos os processos de estudo da energia. Você está usando assim, mas essa... Agora, a sinalética é você ver aquilo dentro das suas sensações. São as suas vivências. Então, aí é um problema seu. São os sentidos somáticos e as percepções extrasensoriais. Tudo simultaneamente, tudo encaixado.
tudo junto. Agora, por exemplo, a simpangráfica. Você vai ver o que você está assimilando da pessoa, do ambiente, das consciências que estão junto àquela pessoa e do que é que tem nesse holopensene. Por exemplo, o que é que se manifesta e predomina no holopensene? Se assimila aquilo tudo uma vez só. Então, esse tipo de pangrafia é como se você lesse um livro de 1000 páginas em 10 segundos. Então, mas aqui você usa um foco, que é assim, e da assim se pega outras coisas. A sinalética também. Existem as coisas todas. Você pega a sinalética, está focando a sinalética, usando a sinalética e junta um monte de fenômenos juntos, não é isso? É isso. E no EV, o EV também, fazendo o EV, você... seria um super EV, sei lá. O EV é o início de tudo aqui, mas eu estou dando a coisa ao contrário para a pessoa pensar. Né? A simpangráfica é a condição da pessoa para ver tudo do ponto de vista da assimilação. A sinalética é ela constatar todos os sinais, tudo quanto é código que ela tem de manifestação, você está entendendo? Profilática, de aviso, de alerta, tudo simultaneamente. E o EV pangráfico, a hora que você faz a exteriorização de energia, que parece de vez em quando que você está no ambiente inteiro. Entende? Você ficou do tamanho do ambiente. Sabe? É aquele negócio do Michelin, aquele cara que engordou e tal. Aquele boneco lá. É isso. Boneco da Michelin. Agora, isso é impressionante. Agora, gente, as coisas, hoje eu estava falando lá na hora do almoço para a turma, sobre os processos simples e os processos complexos. Então, eu escrevi um verbete essa madrugada sobre o procedimento composto. Agora, veja, eu tenho falado muito para vocês para chamar a atenção das coisas simples, para que vocês possam entender, ou pelo menos refletir mais, sobre os problemas complexos. Primeiro tem que começar pela unidade de medida, que é a coisa simples. Então, por exemplo, muitos de vocês, às vezes, não perceberam. Hoje, na hora que der sede em vocês, hoje ou amanhã, você vai tomar a água e sentir o gosto da água. Uma água potável, ela não tem gosto. No entanto, você tem uma satisfação de gostosura quando você está com sede e você toma água. Vocês estão entendendo ou não? Preciso explicar mais? Então, por exemplo, a água é um dos melhores alimentos que tem, mais gostosos que existem. No entanto, ela não tem gosto, ela não tem paladar. A água potável é inodora, não fede nem cheira. Mas nessa questão... Então, presta atenção, agora na próxima vez você for beber água. Vai ter gente que pode levantar aqui e vai lá fora só para beber água, eu já vi tudo. Só para fazer experiência. Agora veja a satisfação que a água dá para o corpo. Não é só a sua consciência, não é a sua consciência que está bebendo a água. É o corpo que está assimilando o H2O. Entende? É o hidrogênio e oxigênio. É o processo do corpo. Então, veja, é uma coisa muito simples. Pense agora na questão da energia do ponto de vista dessa simplicidade. Mas, a hora que nós falamos na pangrafia, complicou tudo. Aí já é o complexo. Mas essa pangrafia... Acabou a simplificação. Mas essa pangrafia aqui dá para perceber. Ela é complexa, é lógico. Pois mas é. Parte do simples para o complexo aqui. Pois é. Pensa bem nessa questão. É que fica. Sem o simples, a gente não tem o complexo. Sem a unidade, você não entende o todo. Sem a parte, você não completa a totalidade. Você não vai compreender a totalidade. A parte, então, é muito importante, a unidade também. Vamos entender esses detalhes. Agora, como eu estou discriminando tudo que eu posso, né? Por isso que eu faço tanta enumeração. Quantos verbetes tem enumeração? Esse aqui, ó, tem 36, só aqui na taxologia. Então vamos pensar nisso. Atualmente eu coloco no mínimo 15 enumerações na remissiologia. Tudo tem inter-relação uma coisa com outra, esses 15 verbetes. Isso é muito sério.
Gente, qual é esse enciclopédia ou livro que dá estudo de mão beijada, assim, mastigado? Não tem nada. Essa técnica, por exemplo, dá muito trabalho, mas com o tempo a gente lucra com isso. Eu lucro demais em escrever, vocês lucram demais em ler depois. Sempre vai ganhar com isso. Número 11, professor, da taxologia. Número 11 é a clarividência facial. Isso aí é lá do acoplamentário. É aquilo que a gente vê na cara da pessoa. O acoplamentário permite isso logo em seguida. A clarividência facial é uma das modalidades de clarividência. Do jeito que tem a viajora, tem a hipnopômica, entende? Tem vários tipos. Depende do que é. Que é o processo da aparição, a materialização na frente da pessoa. Isso tudo está dentro da clarividência. E há uma gradação de energia também na clarividência? No processo da pessoa, né? E depois podem entrar amparadores daí. Como que funciona daí essa gradação mais aprofundada daí da clarividência? Como assim você quer saber? Então, vamos assim, você está com o processo de clarividência, há o processo da energia. Sim. Aí quando você observa que há uma potencialização naquela energia, aí como que você faz para identificar essa potencialização que está vindo? Aí vem as manobras de energia, você olha como é que é. O que mudou do ritmo, se é um reforço externo, de onde que vem, qual o direcionamento da energia, ela vem de onde, ou está indo para onde. Tudo é manobra de energia, você tem que ver como é que fica. Cada caso. Professor, eu estou entendendo um pouco, mas eu queria clarear mais. Na efeitologia, página 10, os efeitos da educação infantil repressora no apedeutismo energossomático. O que eu entendi seria assim, que essa educação repressora ignorante, né, no caso, vai ocasionar o não aparecimento dos efeitos energossomáticos na criança. Vai retardar, é isso aí? Vai piorar a situação dela. Uhum. Então, por exemplo, aquilo que a gente chama de trancar a mediunidade da pessoa. Torra tudo a pessoa. Ela fica casca grossa. Problema, por exemplo, do guia cego no espiritismo, na Umbanda, Quimbanda, esse negócio todo, é a mesma coisa. Entende? Que é guia cego, quem manda ele, a pessoa não desenvolve perante os chakras, a situação, ela não tem percepção disso. Você joga energia num determinado chakra, ela vê que às vezes tem energia, mas não sabe aonde, como é que foi, nem nada. Ela não tem nenhuma sensibilidade para isso. Mesmo que ela seja intermissivista, isso pode ocorrer? Não, intermissivista já é outra coisa. Ela mesma vai sair sozinha, intermissivista real, ele não é espírita. Ele não vai ficar no espiritismo. Ele não vai ficar na Umbanda. Pois é, mas enquanto a criança, olha só, enquanto ela for criança, ela está debaixo da tutela dos pais. Mas ela é intermissivista. Mas, então ela vai dar um jeito de sair dessa repressão. A primeira coisa é saber se ela já reconhece que é intermissivista. Ela tem que saber. A hora que ela começa a ver as coisas como é que são, isso aumenta demais a autoconfiança. Aí ela age, ela funciona, ela atua, ela muda. Então isso tem a ver com a interaciologia, quando o senhor fala interação criança-usina-piloto? No caso, se ela tiver realmente maior conhecimento, ela vai acessar essa usina e vai cair fora mais fácil? Muda tudo, né? É isso aí? É por aí. O caminho é assim. Agora, tudo é um processo de autolucidez. Né? Licionar é ampliar a autolucidez de todo mundo, se for possível. O caminho é esse. Naquele exercício que o senhor fez da água, de pegar a coisa mais simples, do ponto de vista da energia, o mais simples seria entender o chakra, perceber o chakra, já que o chakra é a unidade de medida, ou teria um elemento mais simples? Não, aí depende do que é. O que eu estava falando lá, você não estava lá na conversa, o problema todo é o seguinte. Nessa questão de procedimento composto, eu dou como exemplo um problema para dar o choque na cabeça da pessoa para ela pensar. Por exemplo, um procedimento simples é você terceirizar alguma coisa.
É um procedimento simples. No entanto, é complexíssimo, Pois é, porque isso que eu tô pensando. a pensenidade é o mais complexo de tudo que você pode fazer. Tudo depende disso. No entanto, presta atenção. Eu viro para você e falo assim, procedimento simples. Um pensene seu, você pensenizou alguma coisa. Agora, um procedimento complexo. No caso, composto. É você tomar um copo d'água. Isso é muito mais composto. Do que eu pensei. Porque tem Pensando, você pensou. Agora, olha o tanto de movimento que eu tive que fazer. Um monte de coisa. Tinha que ter um copo, tem que ter a água. Não há pensionizar, não. É você. Pensou. Você pode estar até de olho fechado. Ninguém está sabendo o que você está pensando nem nada. Então, veja. A complexidade do pensando é relativa. Porque, com o procedimento, ele é simplíssimo. Acapite? Então, agora começa a pensar isso do ponto de vista da energia. Pois é, eu pensei em várias coisas na energia. Comecei pelo EV, mas EV é complexíssimo, eu acho, o movimento, aquilo tudo. Aí pensei na unidade de medida que era o chakra, mas é complexo também. Aí eu pensei na respiração, que seria o primeiro... Mas também é complexíssimo. Também é complexíssimo. Se você pensar nos alvéolos pulmonares... aí eu penso, não tem nada simples com relação à energia. O que poderia ser assim, o mais simples de você perceber a energia? Entendeu? Mais simples é você pensar que a sua energia é consciencial e tem uma energia imanente. Agora, essa energia imanente, ela é onipresente. Pensar nisso é mais simples, né? Agora, veja como é que é. Agora, você está de acordo que o pensando é mais simples que tomar um copo d'água? Porque tomar um copo d'água tem que... É isso que está chateando o povo na hora do almoço, não. Que é justamente isso que eu escrevi um verbete. Já tem um algoritmo. Que é o processo composto. Você está entendendo? Tem um algoritmo. É o procedimento composto. É o procedimento complexo. Então. Outra coisa, é o procedimento integrativo também que eu chamo. Você tem que integrar várias coisas, sabe? Simultaneamente para ser obtido aquele objeto, ou aquela finalidade, ou aquele empenho, ou aquele desempenho. Empenho ou desempenho? Valdo, 10 empenhos são desempenhos. Ela fala a questão do EV. Se tem o EV, é a mega euforização. Em termos relativos, o EV é simples relativamente à mega euforização. Agora, sei lá, ele isolado até pode não ser simples, mas existe uma relatividade das coisas. Agora, a mega euforização, para você entender bem, coloque aí no caso a pangrafia. Então você tem uma euforia. Você põe a pangrafia e fica a mega euforização. Há uma ampliação do processo. Que a mega euforização pega tudo que tem, ela é mais ampla. É como se fosse uma manifestação cosmofisiológica. Aí muda tudo. Hoje, nessa altura dos acontecimentos, nossos estudos aqui no tertuliário da Conscienciologia, é muito importante começar a estudar agora as unidades simples para se chegar aos todos ou às totalidades complexas. Nós estamos precisando fazer isso. Por isso que eu tenho uma série de verbetes que eu já trouxe e outros que eu devo ainda escrever, observando esse entrosamento dessas duas condições. Agora, o mínimo e o máximo. Eu não entendi bem que você falou da mega euforização pangrafia. A mega euforização é mais complexa? Muito mais. O processo é grandão. E faz muito mais resultado. Pode obter muito mais resultado. Agora, voltando à questão da água. A água, quando toma água, talvez é mais complexo que também você pensa para tomar água. Então entra várias coisas. Não, é um monte. Não sei se entra aí vem aquele negócio de você levantar e vai até o banheiro, depois volta. Todos os procedimentos que tem, é a mesma coisa. Ou a hora que você tira o sapato e joga de qualquer maneira. Como é que é? Um fica por cima do outro. Ontem a turma estava discutindo isso comigo. Falei, não, isso aí
Caiu na cabeça deles. Eu nunca tinha falado isso aqui. Quer dizer que é muita gente de sapato atrapalhada aí. Vai lá no quarto que o sapato está um em cima do outro. O negócio era eu pegar o sapato aqui e mostrar o que era, um em cima do outro. E a meia do lado, assim. Não, a meia às vezes ficou no pé. Ainda não tirou. Né? Tá certo? Sim. Na pensenologia, no final da segunda linha, o senhor coloca que o parafato do N, do pensene pessoal, ser o veículo de impregnação da autoconsciencialidade no cosmos. Sim. Isso me gerou uma dúvida, porque até então pensei que fosse o PEN do pensene que pudesse O PEN impregnar. é que dá a ideia, mas a impregnação é só energia, não é a ideia. É a energia que faz a impregnação. Você está entendendo, né? Explica para ela. Impregnação. Eu estou entendendo Como é que agora. você Pela mexe questão na da, parte não pela questão da física, nas outras coisas intencionalidade, autoconsciencialidade. É o N, não é a ideia. É o N. A ideia faz a pessoa pensar, mas ela não gruda nada. Agora, o super Buda é energia. É energia. Tá claro agora. Tá certo? Tem lógica? Professor, Quinoa, aqui em cima. Sim. Professor, no caso das retrocognições, principalmente quando se vai a um lugar, um outro país, e se conhece um local, e se tem a retrocognição, essa leitura, esse link, ele tem principalmente a base energética, quando se faz essa leitura de retropensene, não, é a como base é que é? holopensene. Holopensene. É a forma holopensene que faz isso. É tudo junto, então, Não pensene é inteiro. só o N da energia, não. É o holopensene que faz isso. Por isso que a gente fala em forma. Você tem que lembrar o seguinte, por exemplo, existem formas. Uma pessoa que viaja muito, ela vai encontrar várias formas holopensênicas das vidas anteriores dela. Você entendeu? Sim. Algumas, pode ser que vão vibrar, vão fazer com que ela acorde, se desperte, fique mais lúcida e vê alguma coisa. Entende? E às vezes a circunstância permite que ela pare ali durante a temporada. Ela vai aprofundar o processo da interação. Se aquilo foi, por exemplo, 1 século, 2 séculos só, coisa mais recente, o impacto é maior. Tá certo? Você entendeu? Entendi, obrigada. Um amigo fez operação para redução de estômago. Após 8 anos de cirurgia, devido à falta de cuidados, houve complicação da cirurgia, levando a um caso de infecção generalizada do intestino. Nessa fase do processo, ele foi para o estado de coma. Hoje, após mais de 1 ano do problema, ele continua em coma. Aparentemente, tudo funciona perfeito. Porém, a situação passa como se ele estivesse dormindo em sono profundo. Onde pode estar a consciência desse meu amigo, estando ele nessa circunstância? Do ponto de vista da conscienciologia, o que se passa? A maioria está lá junto do corpo. Está em estado de coma. Ou seja, está hibernando. A situação é essa. A maioria é assim. Agora, uma ou outra, às vezes, quando o coma é mais rápido, ou mais, dependendo da modalidade, ele pode estar tendo lucidez, saiu fora do corpo, etc. Eu tive coma durante uma semana, mas eu tive uma certa lucidez lá pelas tantas, e entrei no contato como se fosse uma experiência da quase morte, e voltei. Poderia explicitar na interaciologia, segunda linha, interação consciencial, serenão, usina, protótipo. O caso todo é o seguinte, o serenão, ele é uma usina. Agora, você também é uma usina protótipo. Então, pode haver uma interação, uma conjugação sua com o serenão, isso então melhora as condições de manifestações energéticas. Aí depende do quê? Agora, a usina protótipo é aquela que serve de início, no começo, do início, do princípio, né, da manifestação. Segui a risco o verbete amizade evitável. Fiz reciclagem total nas minhas amizades. No entanto, agora fiquei sozinho. Quer dizer, que amizade que a pessoa tinha? Estou apenas um amigo meu, qual estou aplicando atalhos.
mas o mesmo está fazendo minucinho. Diz não querer evoluir para poder aproveitar os benefícios materiais. Será que estou sendo radical demais? Levando em conta que a maioria dos meus amigos são baratrosféricos? Olha, eu acho que você também estava muito baratrosférico. Aqui, diga-me com quem andas que eu direi quem és. Não é isso? Isso é da antiguidade. É antes da Grécia. Já se falava disso. Se os seus amigos são todos isso, quer dizer, você agora está melhorando. Vê se você dá um pulo por aqui para você arranjar outros amigos. Você precisa conversar, por exemplo, com o Arlindário, com o Laene Loche, sabe? Vê essa turma que tem, com o João que está ali segurando o rosto lá, que ele é um filósofo, está pensando. Tem também o Oswaldo em cima, que está lá, ó, raciocinando, como é que está, né? A Cristina Kirchner, e etc. E por aí vai. De modo que é bom você entrar em contato. E tem outros assim, menos votados. Por exemplo, o Tiago de Olho Grande, que está lá em cima, que está chegando aqui nessas linhas do front, né, da evolução, etc. Tal. Venha para a Caixa você também. Agora, ó, de qualquer maneira, você está confessando publicamente uma condição horrorosa sua, né? Gente, os amigos deles, só restou um, e esse amigo está falando essas coisas, ele não quer evoluir para poder aproveitar os benefícios materiais. Esse também, o que você está esperando? O que há? Escuta, você não tem algum cachorro aí que seja bom, não? Pelo menos um cachorro. Acabaram os amigos dele todos, vamos arranjar pelo menos um cachorro, não é isso? Olha, vê se aparece aqui de vez em quando, para a gente dar um banho de loja em você, principalmente determinadas pessoas que tem aqui, por exemplo, a Rosa, a Kátia, o doutor ali, ó, sabe, Roberto Almeida, dá um jeito. E se você quiser uma vovó para te dar uma geral, falar com a Pilar Alegre, ela te dá uma geral. Mas eu acho que você precisava. Essa confissão pública dele aí, ele não está vendo o buraco que ele estava, o negócio é mais sério, ele está perguntando. Você viu o que ele está perguntando? Levando em conta que a maioria dos meus amigos são baratrosféricos, será que eu estou radical demais? E a vovozinha vai bem? Como é que fica uma coisa dessa? Fui surpreendido essa noite, no meio da Teneps, com um diálogo com meu filho, que lamentava ter perdido um crédito. Só que esse filho, apesar de ter 48 anos, ainda é viciado em maconha, fato esse que me traz tristeza. Será que meu amparador, com sua inefável bondade, poderia estar intervindo, mesmo sem eu não ter solicitado, uma possível cura do vício do meu amado filho? Olha, tudo isso é possível, vai com calma. Pensa positivo e põe energia nisso. Você está usando todas as palavras de alto nível aqui. O amado, inefável, está muito bacana. Isso mostra que você está querendo ajudar, né? O português dele aqui está todo bacana. Vamos dar um jeito. Vamos ajudar isso aí. Vamos dar um jeito. Eu estava falando de energias e não de aparência física. Não sou boazuda. Mas já tive várias experiências que me chamaram a atenção em relação a doar energia sem dar a intenção disso. Então você deve ter uma força presencial com muita energia. O processo todo é esse, olha bem como é que é isso. Ela não é de aparência física, mas às vezes é vistosa. A mulher vistosa é pior do que a mulher fechativa. Isso é um perigo. Você vê isso aí também, né? Sinto um bloqueio no meu laringo chakra. Estou conversando mais, convivendo mais, esclarecendo tudo, falando tudo abertamente e evoluindo aos poucos o meu EV. Mas ainda sinto algum bloqueio como se fosse algo preso na garganta. O que pode ser? Seria mesmo bloqueio? Não. Você está desenterrando o laringo chakra. Isso demora mesmo. Tem que fazer exercício, pouco a pouco. É o jeito. Vai insistindo que você chega lá. Está no caminho. Perceba a energia contida na hóstia consagrada distribuída na igreja. Também a água fluidificada em casa espírita parece ser energizada por consciência.
Poderia, por favor, comentar? Olha, essas coisas tem, mas não vai no bico disso, não. A água, por exemplo, essa garrafa aqui, está toda energizada. Isso não quer dizer nada. O problema é saber usar, né, aquilo que a pessoa tem. Se examinar, né? O que é que tem? Pois é. Agora, pensa bem, tomar um copo d'água. Água potável, limpa, boa, positiva. Isso aí tem muita energia. Professor, sim. Aqui no B, à sua esquerda, você disse anteriormente que o EV pangráfico é a base de tudo e fica do tamanho do ambiente. Aí você faz a leitura de tudo que está acontecendo no ambiente e se assemelha, de alguma forma, com o balonamento, que você toma conta de tudo. Entende o que é, mas às vezes é mais do que isso aí. Entende? Porque tudo é o processo de expansão do processo de percepção. A energia permite isso. E ela permite também atuar em cima das coisas, das consciências do ambiente. Atuação. Atuação. A ação. Entendeu? Atuação. Tudo é por aí. Pensa nisso. É bom você pensar, raciocinar como é que isso funciona. Começa a idealizar aquilo, ver como é que é. E há alguma forma nessa atuação de modificação? É lógico, modifica, né? É a energia que lança tudo quanto é novidade. É a base de tudo. Agora, voltando lá na ficha evolutiva pessoal, os resultados vão ser armazenados nas fichas evolutiva pessoal. De repente, há uma recaída. Então, são arquivos gravados diferentemente. A partir do instante que os resultados vão sendo mais organizados e mais repetitivos, anula-se, deleta-se o arquivo negativo. A coisa substitui o outro. Substitui. Fisicamente, os processos de energia são muito superiores a tudo nosso de computação, essa bobajada toda que tem por aqui. Tudo aqui ainda é muito engatinhante. Tudo isso está começando a dar os primeiros passos. Fisicamente, você vai ver uma maquete, parece uma coisa viva na sua frente. Agora, Val, só uma coisa dentro disso aí, mas a ficha é acumulativa, na verdade, né? A ficha é acumulativa e ela, ao passo que vão entrando as coisas, aquilo vai mudando o que tinha. Ela fica sempre, pouco a pouco, atualizada. Agora, um amparador grande ou um evoluciólogo, ele nem precisa daquilo, ele já sabe a coisa como é que é. Outra coisa, gente, pensa bem, uma consciência dessa que já deu 1 milhão de fichas, ele sabe tudo. Já sabe o caminho, ele olha assim o jeitão, paciência aí. Qual é a nota, maestro? Né? Coisa muito mais séria. Agora, quando tem uma coisa fora de série, excepcional, rara, entendeu? Aquilo chama atenção, a ficha dá um salto, é como se tivesse uma mutação. Então, por exemplo, determinado tipo de complexo da pessoa dá uma mutação na ficha. Ela vai mudar. Quando ocorre uma coisa dessa, ela vai mudar o que ela vai fazer extrafisicamente, no período intermissivo. Ela vai mudar para a procedência dela. O círculo de relações dentro do maxi-mecanismo vai mudar. Aí ele chega lá e fala assim, você agora tem que seguir a orientação do fulano, é outro. Vai lá. Não é mais esse. E ali é tudo, muda tudo. Muda tudo. Mutação. Entendi. Quando a coisa caminha. Uma vitória evolutiva, ela não tem preço. Mas não é isso. É até difícil da gente entender. Isso é que é o pior. É difícil da gente entender quais são as consequências, efeitos, derivações, os filhotes de uma grande conquista evolutiva. Para nós aqui, às vezes, é difícil pensar. Professor. Sim. Agora sim, olha. Aqui está dizendo que a unidade de medida da energossomática é o chakra. Sim. Agora, a unidade de medida
da somática. Qual é? Somática é a célula. A célula. É a soma. E do psicossoma? O psicossoma é a emoção. Emoção. E o pons é do mental soma? Pons. Pons é a unidade de lucidez. Lucidez. A sua inteligência, mental soma. Seu discernimento, a unidade de discernimento. É o com. Ok, obrigada. Professor, aqui na página 10, ali na crescendologia, o senhor comenta no último crescendo evolutivo, escagem inconsciente, escagem lúcida, interassistencial. Quanto ao tempo de escagem, você isca a consciência. Isso pode demorar segundos até horas. Pode ser igual o nosso amigo queria levar para casa para dar um cafezinho para ele, tá? A pessoa. E muitas vezes isso não acaba acontecendo, você acaba levando durante algum tempo. Não, tem gente que fica com essa escagem 5 anos. Da semi-possessão, da possessão, assédio grande. Vamos para a escagem. Igual certas pessoas que eu conheço, etc., que já passaram por isso. Se for escagem lúcida, vamos dizer assim, o tempo razoável de uma escagem lúcida. Assim. O senhor considera que... Razoável é entre 1 e 2 dias. Exatamente isso. Então, até 2 dias... Uma boa parte, isso é muito comum. Então, é aquela pessoa que foi lá para defender uma tese, não sei o que, lá na universidade, chegou com uma dor de cabeça danada. Aí só lá pelo 2º dia que ela melhorou. Ela pescou alguém lá e trouxe. Isso é muito comum aqui. Porque às vezes tem um monte de gente que vem aí me falar com isso, que quer falar comigo, que é com isso. Porque às vezes aí a gente mexe lá, faz um arco voltaico, a pessoa muda na hora. Sumiu tudo. Aqui eles levaram. Então veja, a esponja inconsciente. No caso da consciente, você ir até a TENEPS, por exemplo, em alguns casos mais críticos, não é muito... Não, tem caso que você, que é tenepsista, você está bancando a isca para levar para ser assistido na sua TENEPS. Tem isso tudo. Depende do que é. O que é. Professor, nós estávamos, algumas pessoas estavam agora de manhã, lá no PTI, com o Nicoleles, que estava dando uma palestra sobre neurociência lá, que ele vai dar hoje e amanhã. Ele estava falando assim sobre aquelas pesquisas que ele tem feito para fazer o macaco movimentar o robô. Estava comentando assim que essas descobertas estão fazendo uma revolução, porque estão descobrindo que o corpo não é, vamos dizer assim, ele quis dizer que tudo é uma ilusão, que tudo é uma prótese da mente, né, que ele não chega a falar sobre consciência, ele ainda está com algumas restrições, mas falou sobre que essas descobertas fazendo com que o robô assuma braços que não braços artificiais, os neurônios assumem como se fosse uma extensão do corpo. Ele falou assim, daqui a pouco a gente pode estar ocupando outros corpos, ele falou mecânicos. Então, foi interessante ver como que a neurociência está chegando, e eles estão chegando a hipóteses que vão trazendo cada vez mais próximo desses estudos da gente, mas eles não conseguem admitir ainda o paradigma, isso é uma coisa bem clara. Mas foi interessante, ele está aí criando uma cátedra de neurociências na Univers. Ele agora está querendo sair da eletronáutica. Ele está ali... Ele está pondo um pé fora. O livro que ele vai escrever é Beyond the Self. Ele é um livro que vai ser... além do ego. Ele acha que ele está começando a chegar às conclusões. E está inaugurando uma cátedra de neurociências aqui na Unila. Então é interessante também para se pesquisar. Isso é bom. Muito bom. Nós precisamos disso. O que mais, então? Voltando aqui, evolução energossomática. Vocês estão entendendo, né? Aproveitando ali na mesma página, ali na trinomiologia, o senhor comenta o trinômio domínio energético, autoconsciencialidade e produtividade interassistencial. Basicamente, o objetivo principal do domínio energético é o processo interassistencial. Né?
Se você não tem esse foco, pode prejudicar até o domínio energético. O foco da Não, interessencialidade. isso mostra que a pessoa não tem autoconsciencialidade. Domínio energético com autoconsciencialidade é isso que nós estamos falando aqui. Tem que caminhar para uma produtividade interassistencial. Senão, a pessoa não entendeu nada. E quando ela mantém esse foco mais claro, ela domina, é apoiada. Ela anda mais rápido, ela potencializa a evolução. Melhora tudo. Então, a ordem aqui é aquilo que o Arlindo vive olhando, ela está na ordem correta. Domínio energético, autoconsciencialidade, produtividade interassistencial. Esse é o caminho normal de desenvolvimento, ascendente, evolutivo. Porque, por um lado, a autoconsciencialidade ajuda você a dominar as energias. Mas o domínio energético ajuda a ampliar a autoconsciencialidade, é isso? O domínio energético é a base para qualquer manifestação. É o domínio energético. Por exemplo, você pensionizar, eu pensionizei, ainda não é tudo. Você tem que ter uma intenção, tem que determinar, tem que fazer alguma coisa, tem que agir. Essa atuação é que é o processo. Como é que fica? O domínio energético, você tem que dominar a energia para fazer isso. Pensar é uma coisa, ainda não tem muita coisa nisso. Por exemplo, você vai falar assim, não, Walter, mas tem a telepatia, que a pessoa pensa e domina o outro, sim. Mas aquele pensene que ela está dominando o outro, tem o N no fim, N, é energia. Vem com essa, aqui, ó, a banana. Você está entendendo o que é? Pensar uma coisa, telepatizar é outra. É diferente. Agora, por exemplo, você pode pensionizar. Você está carregando no tem, está carregando no sem ou está carregando no N? Se for no N, há uma psicomotricidade. Se for no sem, pode ser que tenha um monte de besteira do subcérebro abdominal devido ao processo instintual da pessoa. Se for no PEN, pode ser que vai brotar e implodir uma verpom, neo-verpom, uma ideia nova. Então veja, só aí tem 3 tipos de pensenização de acordo com o pensene puro. Uma outra questão que o senhor coloca também aqui na polinomiologia, na página seguinte, na página 11, é o polinômio que vai desde a dieta até a ortopensenização. Então inclui todo o processo, desde o controle somático até o controle mental somático. Deixa eu ler para a turma ver. Polinômio autopotencializador. Qual é esse polinômio? Dieta balanceada, exercício moderado, sono reparador, respiração correta, EV profilático e ortopensenização. Ontem eu falei de 3 aqui básicos. Aqui nós estamos falando de todos eles. Isso aqui é o básico da história. Primeiro, dieta balanceada. O que você come? Os exercícios que você faz. O sono. Você está com a carga horária de sono em dia? A respiração correta. Como é que está? Seu nariz está sujo? O ambiente que você respira está cheio de tabagista? Como é que é? E por aí vai. Vai chegar um ponto que você vai ficar no lugar certo. Agora vem o EV profilático. Ortopensenização. Desse jeito aqui, só tem um jeito a pessoa, ela vai chegar na dispersividade. Porque ela, para dominar o psicossoma, antes ela tem o domínio do soma, e por sua vez, né, está mais diretamente relacionado. A primeira coisa é mexer na energia, é o EV. Você vai dominar qualquer desses corpos ou veículos de manifestação da consciência, pense no EV primeiro. Aí você vai assim, não, mas eu quero dominar o mental som. Você precisa do EV. Você tem que mexer na energia, porque nós temos 4 veículos. Por isso que eu falo, o EV é a chave da vida humana. Tem jeito. Até, não tem saída. Tá certo?
Você saiu lá do Rio Grande do Sul, tem que enfrentar isso aqui fora. Hoje eu recebi um livro do Faoro, de uma senhora, minha amiga, que mandou um livro para mim. O livro é fora de série. Você sabe que esse é um dos grandes juristas do Rio Grande do Sul, os donos do poder, Raimundo Faoro. Isso aí está completado 50 anos de edição desse livro dele, sobre a política do Brasil. É muito interessante isso aqui. Ele foi publicado em 58. É a formação do patronato político brasileiro. Agora veja, esse homem era um advogado que ninguém conhecia quando foi publicado o livro. Ninguém dava valor para a história. Hoje, 50 anos depois, eles estão dando valor, nova edição aí e tal, a situação toda. É um dos livros muito citados esse aí. No entanto, era um advogado secundário, no Rio Grande do Sul. A cabeça. O livro é impressionante. O livro tem quase 1000 páginas, são 900 e tantas páginas. Rio Grande do Sul. Política. Presta atenção, Brasil. Agora é bacana, né? O cara gaúcho falar do Brasil. Parece que ele fez de propósito. Eu acho que ele ficou saturado de ver besteira no Rio Grande do Sul. Você está entendendo? Besteira de regionalismo. Então ele resolveu escrever sobre o Brasil. Só pode ter sido isso. Agora você pensa bem, faz 50 anos, meio século. Você conhece esse livro dele? É fora de série. Ainda é muito citado, né, na universidade, tudo, né? Pois é sociologia e política. É a base do processo, mas dentro do processo da jurisprudência. Agora, examine o processo de Portugal desde o século XIII. Negócio sério. Muito interessante. Viu? Ela me mandou essa nova edição e agora eu quero reler uma opção de coisa que há muito tempo que eu não vejo isso. Comecei a ler aqui hoje. Vamos ver. Que estudos ou atitudes levam um homem ou uma mulher a tornarem-se sábios? A evolução, autoesforço, cosmoética, prioridade, ajuda aos outros, interassistencialidade. Se eu te falar mais alguma coisa, não, acho que já chega, né? Tem uma coisa muito séria que eu não falei, parapsiquismo. O que significa quando, no momento da exteriorização, exterioriza-se jatos quentes de energia? Quando esfria o campo, é indício de ectoplasmia? E quando esquenta, o que é? Quando esquenta é porque tem alguma alteração fisiológica nas pessoas. Quase sempre é isso. Estou dando a explicação que não tem em qualquer livro, não. Mas é só a pessoa vivenciar que ela vai ver que eu estou certo. Fisiologia. Poderia falar sobre a sua experiência e vivência em situações em que teve que ajudar a pessoa a desbloquear determinados chakras? Em quais circunstâncias o processo de desbloquear o chakra é mais difícil ou mesmo irreversível? Olha, o processo todo é o seguinte, chakra, o desbloqueio não é muito difícil, não. O problema é permanecer os chakras sem energias gravitacionais patológicas. Então, por isso que é importante o processo do estado vibracional e também o arco voltaico, para a pessoa melhorar mais depressa. Agora, isso não é fácil limpar, o problema é manutenção. Isso é que é o sério, é a pessoa tensionizar positivamente o equilíbrio de modo ininterrupto, continuado. Como posso distinguir ou detectar em mim se tenho trancamento energético ou qual outra causa do meu blackout parapsíquico energético? O EV não se instala. Olha, vai anotando os seus sintomas, suas sensações, suas vivências no laptop. Com o passar do tempo, você vai vendo tudo o que é que você está funcionando. Pode dar certo. Se você trabalhar com EV, você vai superar isso tudo. O EV resolve. Mandei pergunta a respeito dos amigos baratosféricos. O negócio todo é que eu não era tão baratosférico. Eu apenas bebia socialmente, mas já faz 10 meses que não bebo mais. O que acontece é que eu cultivava essas amizades pelo fato de que eles ainda me procuravam, já eu não mais os procurava. Fui cortando um a um e os evitando. Mas alguns ficam dizendo que eu sou bicho do mato, ficam bravos comigo e questionam porque eu não mais quero sair com eles.
Fala que você está com dor de barriga, que você está com um processo muito forte no fígado, que você bebeu demais e te deu cirrose. Um deles disse que eu estava virando o Buda, devido à minha mudança radical de hábito. Então você fala que você começou a estudar o Zen. O fato de eu ficar só demonstra que a maioria das pessoas está no buraco, concorda? Olha, feliz ou infelizmente, eu sou obrigado a concordar. Mas que você tem sua casquinha nisso aí, tem. Não é? Alguém aqui quer ser o advogado de defesa dele aí, ó? Como é que é? Alguma coisa? Ô Cris, você não quer falar nada para esse meu amigo? Ele é muito simpático, esse nosso amigo aqui. Eu conheci ele de vez em quando, está perguntando as coisas todas aqui. Como é que é? Entende? Ele é inesquecível porque ele tem nome de imperador, entende como é que é? Então você não esquece. Sabe, né? Aquilo fica fixado, né? É o grande imperador. Então o caso está aí sério. Professor Valdo? Sim. Aqui. Pode falar. Você pode, por gentileza, falar mais explicitamente na diferença da energia gravitacional e a pergunta, ela é consciencial ou ela é a energia de um ambiente? Física. Mas é preciso descuidar a energia gravitacional para que os processos se ampliem do ponto de vista de distância. É o processo da prosêmica, que dá a distância. Então, se nós começarmos a estudar isso, a coisa muda de figura. Já tem gente muito interessada nisso. É a turma que estuda ficção científica, cinema e outras coisas mais. Um dia desse eu estive até conversando com uma pessoa sobre isso. Porque a minha opinião, já de muitas décadas, é que o dia que descobrir como é o mecanismo, o arcabouço, a manifestação do processo da energia gravitacional, as coisas vão mudar de figura. Principalmente dentro da astronomia, astronáutica, a própria vida humana que vai mudar algumas coisas. E qual é o elemento que faz a diferença nesse tipo de energia? Para mim, é a força do ponto de vista da prosêmica, ou do espaço. A força no espaço. Sabe estudar isso, a gravitação é justamente isso. A gente não sabe como é que essas coisas funcionam. Agora veja, seria a força no espaço e o problema do pensênio. Como é que essas coisas aí, como é que nós vamos casar uma coisa com outra? Nós ainda não sabemos, mas é isso aí que eles vão descobrir. Agora, então, o dia que nós soubermos mais sobre energia gravitacional, muita coisa vai mudar. Então, por exemplo, é capaz de acabar o valor da gasolina, do óleo, entende? Querosene, todo esse processo que nós temos aqui, isso vai mudar. Entende? Mais ou menos. Vamos eu pesquisar. Eu também entendo isso mais ou menos, uma coisa, mas tudo isso são hipóteses. O povo já está começando a pensar. Agora, ó, com as suas biringas de ontem, eu hoje não sou capaz de pensar tudo isso. É mesmo? Tá bom. Que bom que eu pude fazer alguma coisinha. Não, foi o máximo. Tá. Agora, ó, dourado, você sabe que as beringas chegaram a durar uns 3 minutos. Não entendi. As beringas, elas conseguiram resistir durante 3 minutos. Tá bom. Então tá. Foi a quantidade ou foi... Foi a graça, liquidamos com tudo. Mas era questão de quantidade, não? Era questão de 3 minutos. Só. Não sobrou nada. Está entendendo? Mas pode falar. Professor, o senhor falou agora há pouco sobre a questão do corpo, né, aquecer durante a exteriorização da energia, que isso seria uma alteração fisiológica. Fisiológico. Quase sempre tem influência da circulação sanguínea, tem o neurovegetativo, uma série de condições disso aí. Mas isso acontece. Neurotransmissores do cérebro que mexe. Mas isso acontece para ativar a própria célula, para fortalecer o processo da exteriorização. Células e, vamos dizer, os sistemas e órgãos do corpo. Entendeu? Depende do que é o ambiente, como, de que modo.
Cada caso tem que ver como é que é. Agora, quando abaixa a temperatura, a tendência é mais caminhar para o lado da ectoplasmia e o processo de parapsiquismo. Mas inicialmente na exteriorização, pode ocorrer primeiro esse aquecimento, dar essa ativação Pode, celular para melhorar e... a pessoa, porque ela está cheia às vezes de energia gravitante, que precisa ser limpa. Então, você de dar uma limpeza primeiro, enxaguar primeiro, para depois chegar perto, porque está tão sujo que não dá. E aí depois, então, caminha para essa exteriorização de ectoplasma, então, e aí tem o esfriamento. Não adianta nada estar exteriorizando ectoplasma sujo, no caso, que não é, né? É energia gravitante que não presta. Tá bom, entendi. Professor, dentro dessa perspectiva da evolução energossomática, da consciência da subhumana para a humana, como que ocorre a evolução do pensene? Quantitativo, qualitativo? O senhor tem alguma ideia já sobre esse processo da transição do vegetal, ao animal? O problema do pensene nesse processo? O pedeutismo, a ignorância, é o efeito mais sério nisso tudo. Então, por exemplo, é duro na hora que você vê um gato, por exemplo, que não adianta você querer mostrar a ele determinados até processos físicos, ele não entende, o cérebro dele não tem capacidade de entender aquilo. Esse gatão que eu tenho em casa, Roberto, ele fica na minha frente. Ele faz aquilo que no Rio os traficantes estão fazendo. Tampa para não passar nada. Ele faz com a barricada, quer dizer, a barrigada dele. Fica aquele barrigão na minha frente e não me deixa passar. Se eu não tiver cuidado, eu piso nele. Não adianta você querer expor, que não pode. Agora, o pior não é isso. Ele tem 7 quilos. E ele, se eu não tiver cuidado, ele pula em cima do teclado. Ele vai quebrar o teclado todo. Já pensou 7 quilos em cima do teclado? No meu monitor? Como é que fica? Mas enquanto eu tenho que estar segurando, dá um jeito. Foi anteontem, eu segurei ele no ar, 7 quilos. Ele estava pulando em cima do teclado. Só para ficar na minha cara. Então ele chega e fica assim. Você está entendendo? Então, veja, como é que eu vou explicar para esse gato que ali não pode? Agora, pior não é isso. A maior burrice não é essa. Tem, por exemplo, um desenho que foi feito impresso, está lá. Às vezes eu desenho, uma comida, um bicho, alguma coisa. Então, o gato chega e fica assim. Ele quer tirar o bicho que está lá. Ele não vê. Você está entendendo que aquilo foi desenhado? Não tem jeito de passar para ele. Eu já estive olhando que isso aí parece com muita gente que eu conheço. Então, o negócio era a gente pegar tudo que acontece com o gato desse jeito que não funciona. Para a gente ver as pessoas até que ponto que elas têm. Tem uma série disso. Mas olha, o negócio é tão óbvio para você, mas jamais é para ele. Agora, por exemplo, a gatinha lá, de vez em quando ela quer tirar as coisas. Não tem jeito. Agora, o pior da história, existe também outra coisa. Eu tenho, às vezes, um vidro em cima da mesa. Então, eu coloco alguma coisa debaixo do vidro. Ela fica em cima do vidro para tirar aquilo. Ela não vê que tem um vidro. Você está entendendo? É a mesma coisa. Fica lá. Então, esse nível, como é que fica? Se uma pessoa não entende isso, ou seja, se esse princípio consciencial, o cérebro dele ainda não atina com essa realidade, é muito difícil entender o resto. Mas, devido ao processo bioquímico, os neurotransmissores que tem na cabecinha lá, no cérebro dele, aquela coisa toda, e a bioquímica, aquilo que ele sente, cheiro, uma situação toda, ele já percebe algumas coisas. Então, o conjunto daquela percepção que desagrada ele pode ver que tem uma consciência. Ele percebe a consciência. Você está entendendo como é que é? Devido às percepções grossas. Outra coisa, o gato, devido ao próprio olho dele, ele enxerga bem no escuro certas coisas. Muito mais do que a gente. Ele não erra nisso. Ele sabe direitinho o que precisa. No escuro. Então, essas coisas... Roberto, eu acho que tem que estudar muito. Agora eu penso que vai chegar um ponto, do jeito que eles estão começando agora a estudar, a telepatia entre o homem e o animal subhumano, eles vão começar a querer estudar também
essas fímbrias desses índices entre as nossas parapercepções e a percepção subhumana, para ver como é que é. Isso aí pode esclarecer uma opção de situações. Inclusive, o processo da Nicolé, a neurociência e tal. Eu penso que nós vamos chegar por aí. Exato. Por exemplo, a minha condição, eu vejo as situações que há um processo de energia. Todo mundo que convive comigo vê isso. Então, por exemplo, há certas coisas muito interessantes. Lá na minha irmã, a Sônia, por exemplo, lá, eles têm vários gatos. Já trouxeram de Monte Carmelo, tem gente antiga, tem gato antigo. Tinha uma gatinha que estava para morrer, ela resolveu trazer. A gatinha está sendo tratada, está melhorando. Angorá, você está entendendo? Essa tigrada, etc. Tal. Agora, o que se passa? Ela não me conhecia. Com o passar do tempo, como eu vou lá praticamente toda semana, ela então deu alguma coisa com isso. Então, eu chego, na hora que eu vou cumprimentar, e sento, daí a pouco ela vem com toda velocidade, e às vezes pula em cima de mim. Cada minha voz. Ela está no outro quarto, lá na distância. Como é que ela ficou sabendo? Outra coisa, eu nunca dava muita atenção para ela. Ela vinha, ficava, estava doente, mas eu nunca dei muita atenção para as coisas, não. Agora, ultimamente, ontem eu estive lá, mais uma vez. Quando eu vi, ela vem correndo, na minha direção. Você está entendendo? Daí a pouco ela vem, eu acarinho ela, brinco, etc. Vejo as coisas, porque ela gosta melhor. Então você veja, o que será que ela percebeu? A hora que ela ficou melhor, ela viu o meu processo de energia. E ela fixou o timbre da voz, que é diferente dos outros. Porque não tem outro jeito a não ser a voz. A Sônia logo falou, ela ouviu sua voz, por isso que ela veio aqui, ela já está conhecendo você. Agora, isso já aconteceu nessas últimas semanas várias vezes. Ela se adaptou, ela começou a ver. Eu falei assim, ela agora está virando gente. Porque antes, ela estava passada. Não percebia nada, porque estava muito doente, o pelo tinha caído, você está entendendo? Agora não, ela está começando a ficar com a pelagem toda grande, bonita, a gatinha. Por sinal, ela chama Linda. Linda, porque ela era muito bonita quando mais moça, né? Mas agora ela está ficando igual eu, né? Está ficando transparente. Que negócio. Mas então você veja, qual é a percepção desse bichinho? Como é que é a situação? Isso é estranho. Por exemplo, esse gatão. O povo, eu não dou tanta comida para ele, a turma que dá. No entanto, ele vem por cima de mim. Se eu estou lá, já vai atrás, ele escuta a voz, acabou. Uma outra coisa, se ele está separado da outra, e ele escuta a minha voz na outra peça, no outro quarto, na sala, ele começa a gritar de lá, começa a dar miado. Está entendendo? Então você veja, são essas circunstâncias físicas, das percepções dos sentidos básicos que ele tem, junto com mais alguma coisa que tem da sensação do processo de energia. Para ele se sentir bem com a energia. Entende como é que é? Então, a base da energia, é o que eu falo, o estado vibracional é a base também do nosso convívio. É porque eu fiquei pensando assim, quando essa evolução energossomática, por exemplo, as plantas, elas chegam a um ponto que a gente vê que tem plantas que têm um padrão de energia bom, e as energias das plantas, mas tem planta que não, o senhor já falou. Mas daí depois ela vai passar para um nível de energia do subhumano, depois passa para a energia do humano. O que será que faz essa mudança desse patamar? Vai ali na frente do restaurante e veja aquelas plantas que estão lá naquele canteiro. Elas formam um cacho grande, com um pendão muito grande. Todas elas estão viradas fora devido ao heliotropismo. Elas estão procurando o sol devido à árvore lá daquelas canelas que são muito fortes, que faz sombra. Então elas estão tudo virando para cá. Chega lá que vocês vão ver isso aqui na hora que vocês saírem. É só ver. Estão todas elas pendidas para o lado que chegam os carros. Assim, que estão atrás, é o heliotropismo. O heliotropismo é o girassol, aquele negócio todo. Agora veja, isso tudo deve ter uma relação muito grande. A mescla disso, o conjunto, é que dá o problema. Agora, que há sensibilidade, a energia,
conscienciar em cima disso? Tem. Que a energia vai e mexe na bioquímica da planta. É o que acontecia lá, por exemplo, comigo, com os processos. Por exemplo, fazer aquela experiência de você colocar 10 vasos, você está entendendo? Tudo iguais, tirado do mesmo lugar, pessoas que arranjaram, você põe 10 vasos. E você escolhe um que você chega lá e joga energia nele. Você vai ver que a samambaia de todos os 10 vasos, aquela vai crescer mais que as outras. Outra coisa, o problema de fazer aquilo que eu estava falando aí ontem, tendo o aquário, colocar o negócio e você mumificar lá dentro. Como é que é isso? Agora, isso é impressionante. Uma outra coisa. Você não mandou um negócio registrado, na energia que você colocou lá no aquário. Falou assim, esse aqui ó, é para secar, esse aqui é para vivificar. É a sua vontade, com a intenção que está agindo no modo, na modalidade da energia. Pensa só nisso. Isso aí é que a neurociência devia de entrar. Eu, para mim, não vou demorar muito a pensar nisso. Por quê? A energia é da mesma pessoa, é a mesma, mas ela vai, uma com certificado para liquidar, a outra com certificado para levantar. Codificado, né? A informação que foi ali, né? Então, como é que fica essa informação? Isso tudo tem que estudar também. Isso aí é a mesma coisa do subhumano, você está entendendo? Tem que ver. Agora, o que é engraçado é que com o passar do tempo é a hora que fixa o padrão. Por exemplo, a gatinha já sabe do meu tom de voz, já me conhece, então já criou uma amizade, aquilo já está fixado. É igualzinha a minha gatinha lá, essa titinha pequenininha, essa Cacá, a Cristo. Ela tem uma coisa comigo que é um absurdo. Está lá a pessoa, se viu que eu cheguei, ela vem na mesma hora, ela quer alguma coisa. Agora, o problema é o seguinte, às vezes ela quer mesmo, porque ela está com carência de processo de energia. Ela mexe comigo, ela entra nas minhas coisas, ela quer que para tudo, ela quer que toma conta dela. Você está entendendo? É exigente, é egóica dentro do processo dela. Isso é impressionante. Ela tira as coisas da mão da gente para ficar ela. Você está entendendo por quê? Isso é muito sério. Como é que é a intenção disso? Está entendendo? É muito sério. E a gente observa lá em casa também, nos outros gatos, tem um gato que faz esse padrão aí de querer, o outro não, fica na dele. Então, tem alguma coisa pessoal, né? Individual. Os temperamentos são todos diferentes. Você nunca acha num monte de gato, tudo irmão da mesma ninhada, temperamentos iguais, não existe. Cada um tem certas tendências. Agora tem que estudar isso muito. A psicologia animal, você vê o início do princípio da fisiologia humana, de tudo que tem, dentro da circunstância humana. Você começa por ali. Então você vai ver, é muita gente que está fora da jaula. Professor Walter, aqui. Com respeito à energia, uma coisa muito interessante que eu tenho observado é o seguinte. Eu sou orquidófilo, eu mexo com orquídea, gosto muito de orquídea. Normalmente a minha orquidária é na minha casa. Eu levo para a minha empresa, eu levo sempre todas as orquídeas novas que vão se abrindo, eu levo para o pessoal, para colocar nas salas da diretoria, etc. E uma coisa muito interessante que eu tenho observado é o seguinte: a orquídea que eu levo no mesmo dia para a minha sala, ela vive, ela fica mais aberta, fica mais bonita durante muito mais tempo do que os dos outros. Existem salas... Sim, mas é por causa do seu óleo pensene. Isso é problema de energia, não é? Com açúcar tem eu. Tem gente... Agora, ó, eu já fiz essa experiência de samambaia. Isso é que é impressionante. A gente fala com a pessoa o seguinte, você pega aí 6 vasos, 10 vasos de samambaia, tudo no mesmo lugar, tudo igual, tudo da mesma idade, tudo mesmo, entende? O nível, tudo igual. E você vai colocar no lugar que seja arejado, tudo igual também. O vento passa tudo igual. Agora, a hora que eles colocar lá o negócio, você chega lá e vai dizer, olha, eu vou cuidar da terceira. Essa é minha. E você vai lá de vez em quando e joga energia.
Olha alguns dias depois o que acontece. Aquela está maior do que todas as outras. Agora, eu já fiz isso com árvore. Árvore. Tem uma árvore aqui, ó, que eu comecei a colocar energia nela, ela ficou grande demais, começou a criar mais astros, que é aquela moreira na porta de casa do lado esquerdo. Cresceu muito, hoje está tudo quanto é lado, até em cima da casa. Agora, existe outra coisa, professor. O senhor sabe perfeitamente bem que eu tive um problema sério de saúde. E antes da minha operação, eu fazia a TENEPS, e durante a TENEPS eu sentia a circulação de energia normal, etc, etc. Após a minha operação, eu fiquei 2 ou 3 meses no hospital, emagreci muito, etc. E eu estou sentindo o seguinte, que na hora da TENEPS eu deito, naquele horário certo, eu deito, eu não sinto mais a circulação de energia, mas eu sinto uma friagem enorme, meu corpo fica totalmente gelado. Não, o problema é que possivelmente eles estão recompondo você. Você ainda está na fase de recomposição. Está reajustando, isso é normal. É o processo fisiológico e parafisiológico. Quer dizer que isso é normal? Não, é normal. Todo mundo é assim. Eu fico às vezes pensando, Você perdeu alguns elementos que agora tem que fixar. A bateria está mais fraca, etc. Você estava com 100 velas, passou para 27. Nesses então, casos, tem que ir com calma. só para poder entender, a pessoa tem que continuar dando passividade, mantendo seus horários. O ideal é ela trabalhar com atividades. isso, porque o energossoma, ele não foi afetado seriamente. Você recupera tudo isso, não tem nada. E pode recuperar numa boa, que às vezes você estava obeso, hoje você vai ficar normal. Tudo depende do que é, o nível, entende? Sugiro, se você julgar procedente, o aproveitamento da expressão lobotomia parapsíquica utilizar na síndrome estrangeiro, talvez na efeitologia, os efeitos nocivos da lobotomia parapsíquica. Mas lobotomia não é uma coisa muito boa de usar, não. O povo não gosta, que é coisa mais ou menos negativa, né? Não é bom, não. Que tipo de alteração fisiológica podemos associar quando há exteriorização de energia nas quais o campo esquenta? Ocorreu que no momento da TENEPS, minha mão foi até o laringo chakra e a energia saiu quente. Depois ela foi para a barriga, em cima da cicatriz cirúrgica que possuo, e nesse também houve exteriorização de energia muito mais quente que essa do laringo. Poderia comentar? Não, isso aí é por causa do processo da movimentação das energias de acordo com o chakra. Você tem que lembrar que a mão tem o chakra secundário, o palmar. Isso tudo influi no problema. Existe até um processo que às vezes parece um aparelho extrafísico, que é o aspersor energético, que fica na mão da pessoa. Ela fica assim, o negócio vai longe em matéria de energia. Esse aquecimento que ocorre na exteriorização de energias, quando o mesmo perdura, necessariamente representa que há ainda uma imaturidade pensênica? Não, isso varia demais, já não pode generalizar isso não. O esfriamento da temperatura, quando da exteriorização, poderia ser usado como um parâmetro para o atingimento da linearidade pensênica? Não, pode ajudar. Existe alguma relação com o padrão pessoal das energias quanto ao aquecimento? Existe, mas é preciso examinar isso tudo e ver como é que é. Cada caso é um caso, precisa ver a frequência disso, a intensidade da energia, olhar todas essas modalidades da manifestação da energia com aquela pessoa dentro daqueles ambientes. Ari, quando acabar aqui, eu desejaria falar com você uma coisinha, tá certo? Mas o que mais que é que tem aí na evolução energética? Valdo, eu estava vendo de outro verbete similar aqui. Aí eu vi a bioaura de tudo que é biológico, essa bioaura que chama, outro verbete. Você já usou esse termo aqui. É o processo dos chakras, né? Pega que das leva ao plantas e tudo isso. Dela. De planta, de bicho, de nojento, tudo é de Tem vários biológico. nomes que eles dão para isso. Entende? Existe a aura da saúde.
É quando a pessoa está com a psicosfera boa, positiva, equilibrada, a gente chama de aura da saúde. Tem vários nomes essas coisas assim. Agora, você é um cara turbinado, chacralizadamente falando. Tá certo? Você está turbinado. Então, aqui tem esses tipos de aura também. Todos esses tipos, tem a aura de saúde, a aura disso. Você detecta isso. Né? Você vai ver. Mas estou dizendo no caso do professor, você chega a detectar tudo direitinho. Né? Agora, por isso também que a pessoa, às vezes, ela muda. Ela está numa fase pior, daí a pouco ela vem renovada. Às vezes a aura da saúde mudou tudo nela. Então a força presencial fica mais potente, todo o problema o holotensão dela, o ambiente melhora. Isso. Mas a aura de saúde de doentes, aí aparece alguma coisa na aura. Não, a pessoa vê, há um equilíbrio naquilo. Por exemplo, tem pessoa que você olha para ela assim, parece que houve uma implosão ou explosão. Está cheio de buraco a situação dela, tudo esquisito. Entende? Há uma deterioração do ambiente, do cenário, da condição que ela aparece. Essas coisas existem. Então, passa um pouco, aquilo vai melhorando, a pouco equilibra tudo. Então, o processo todo é esse. Entre o inverno e a primavera, as coisas mudam. Mas, é o caso de, por exemplo, ele falou de a pessoa teve uma cirurgia, aí apresenta uma aura, vai se recuperando, e dá para ver tudo. Tem gente que você olha assim, parece que ela está cheia de buraco na psicosfera. Buraco escuro. Tem fissura lá dentro. Essas coisas tem mesmo. Agora, o que é engraçado é que eles começaram a fazer a criogenia, começavam a aparecer umas manchas nos dedos da pessoa, por causa do processo da criogenia. Mas isso é muito, assim, relativo, né? Precisa ver com calma. Tem muita coisa que influi nisso aí. Devido ao problema da energia natural do corpo e a energia mesmo consciencial, propriamente dita. Mas tudo tem que pensar. Valdo, aqui na B, aqui. No trinômio, página 10. Energética, bioenergética, paraenergética. A energética é energética de modo geral. A bioenergética já é energia que diz respeito à parte biológica do corpo. E a paraenergética é energia propriamente dita do problema da energossomática, que é o parapsiquismo. Então você vê a geral, a corporal e a holossomática. Você está entendendo? O que mais? O paradoxo, na página 11, paradoxo. o último. O último. O paradoxo do domínio de retroenergossomas agilizar o domínio do neoenergossoma. Como é que eu domino, então, o meu retroenergossoma? Você é especialista no assunto. Olha aí, o último paradoxo. Né? Paradoxo do domínio de retroenergossomas agilizar o domínio do neoenergossoma. Isso aí é fácil. A gente já vai explicar. É um paradoxo porque você vai perdendo o energossoma, né? Então, a cada vida você tem um novo energossoma, como você tem um novo soma. Mas o paradoxo é porque quando você aprende, você criou sinapses ou parasinapses para lidar com o parapsiquismo, então você, apesar de você, quando dessomar, perder o energossoma, mas a sua capacidade de dominá-lo, você mantém. Isso é da sua consciência, uma aquisição sua. Então, na hora que você tiver um novo soma e um energossoma, você mais facilmente vai conseguir dominá-lo. Então, é um paradoxo nesse sentido, porque você perdeu, mas não perdeu. Você perdeu, mas mantém. É um paradoxo total, no caso. Você desde entendeu, que né, haja recuperação de cons. Desde que haja recuperação de cons. Então, sim, tudo é. E é põe íncito no meu chip de memória, mesmo que eu não tenha aquela vivência. Agora, o vívida, problema todo é assim. o energossoma antigo e o energossoma novo.
caso todo aí é esse. E o problema de dominar um e outro. Mas vamos lá, eu tenho então minha holomemória, não é isso? E eu posso estar lúcida ou não com relação a vários pontos dela. E outra coisa, você passou pelo problema do restringimento físico, Exato. a infância, e pouco a pouco você vai recuperando aquilo tudo. Uma coisa que eu queria te perguntar também sobre infância e sobre os bichos. É assim, por exemplo, você falou, como é que eu faço para tirar um gato nessa situação? E eu aqui disse, bom, você tem aquela questão do condicionamento com jato d'água, exemplo. Mas isso seria uma repressão ao animal. Você vê isso como uma questão negativa? Como é que é? Quando você pega, por exemplo, e vai fazer o condicionamento de um animal, para que ele não faça determinadas coisas, então você usa aquele jatinho de água, esguichinho de água, né? Você esguicha. Não é isso? Você considera isso negativo? Consegue o quê? Você considera negativo o condicionamento de animais? Sim. Não, eu não jogo água, não. Eu converso com ele e falo assim, não faça isso. Com o tempo ele aprende igual a gente. Ah, sim? A palavra não é muito séria. Não. Uma das coisas que o povo mais educa é com a palavra não. Eu estou te perguntando Eu isso. não jogo água nem nada. Porque no adestramento e no Eu condicionamento. não posso jogar água porque senão vai no teclado. O problema é não. Às vezes, só de falar assim não e mostrar o limite, ele não tem mais a vida. O processo é esse. Eu convivo mais tempo lá com a Cristo, que é a branquinha. Essa já sabe tudo onde é que vai. Agora, esse grandão, ele não sabe o tamanho que ele é, nem o peso que ele tem. Ele passa por atrás do meu computador, vai subindo tudo e vai em cima do armário. Lá de cima ele pula. É igualzinho aquele negócio da madeira. Madeira! Ele vem aquele negócio lá de cima, lá embaixo. Ele é incrível em matéria de pular. Outra coisa, ele pula também 2 metros assim de altura, cai de baixo, lá para cima com maior facilidade, com esses 7 tipos que ele tem. O gato é impressionante. Ele é impressionante. Paulo. A disposição, entendeu como é que é? Paulo, aqui, ó. Podia falar um pouquinho aqui na parafatologia sobre a instalação de mega-euforização em si? Sim. Auto-mega-euforização. Como que... O processo é o seguinte, é a pessoa fazer para ela se sentir bem. Você está cansada, por exemplo, trabalhou demais, mas ainda tem meia hora que você precisa trabalhar. Eu entro na energia. Acabou. Shazam! Você está entendendo? Melhora tudo. Qual é a diferença? Está fazendo a circulação de energia, o EV? Sei, mas a mega-euforização é mais embaixo, ela é mais complexa, mais séria. Eu tenho que desencadear isso pela vontade. Agora, hoje eu faço essas coisas tudo uma coisa só. Tudo para mim é uma coisa só. Ó, eu estou aqui, aí eu faço assim, ó. Você já sentiu ou não? Aí é fraco. Agora eu posso intensificar isso. Então eu faço assim, ó. Aí, agora não dá mais para fazer, porque eu estou recebendo um reforço aí já. Aí já não sou só eu mais. Aí eu vou ser... Já está desonesto. Falar qualquer coisa, que aí já não tem, já é meu. Não é meu, entendeu? Mas, ó, você quer ver? Eu vou deixar aí para o seu lado, olha só. Agora, ó. Agora, é impossível qualquer pessoa entrar nisso e não sentir que está frio, que abaixa a temperatura, está na cara. Tudo você sente, o negócio entra em tudo, na hora. Você chegou a sentir alguma coisa? Eu senti um calorão. Então é porque tem alguma coisa. Mas se eu começar a mexer, daqui a pouco você está sentindo frio. Você está entendendo? Aí depende do que a gente faz. Agora, isso é o tempo todo assim. Eu posso fazer isso qualquer hora. Entendeu? Não interessa a condição do corpo, nada. Mas o que a gente pensa? Qual a diferença na hora de fazer? Vontade. A sua vontade, a energia, a vontade. A vontade é a energia. Ponha isso na sua cabeça e acabou. Estado vibracional é você, sua energia. Sim, mas a mega-euforização em mim. A mega-euforização é isso no máximo. É o orgasmo da energia. Você está entendendo como é que é?
Você sente tudo. É um bem-estar maior, grande, amplo. É uma implosão energética, para você ter uma ideia. É mais ou menos isso. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 29 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Daiane, Escola de Parapsiquismo, João Paulo, curso com Sincobaia, e a Pilar sobre o Fórum da TENEPS. Antes com vocês, o Fernando sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, eu falo aqui em nome da equipe dos Amigos da Enciclopédia. Lembrando que ontem foi sorteado então o laptop e o ganhador foi Rui Ronaldo Scandiuzzi. Outro fato também: no dia 18, uma pessoa fez um depósito de R$700 no Banco do Brasil, não identificado, para comprar uma edição protótipo. E nós não sabemos quem é essa pessoa. Então, por favor, informar aqui no CAEC para que a gente possa liberar a entrega da edição protótipo da enciclopédia. E as pessoas que compraram a edição do protótipo da enciclopédia poderão retirar na Editares, no campus do discernimento, no horário comercial de segunda a sexta-feira. Então, a preferência é que retire aqui em Foz para evitarmos o pagamento do frete. Então, nós vamos entrar em contato com as pessoas que residem fora de Foz e vamos combinar a melhor forma de envio com o frete a pagar ou retirada aqui em Foz do Iguaçu. Era isso, obrigado. Pessoal, então, boa tarde. Aproveitando, então, o tema da tertúlia de hoje, eu venho aqui para falar da Escola do Parapsiquismo. Entre os objetivos da escola também está a evolução energossomática. E para isso foram criadas várias atividades. Entre elas, 3 atividades fixas, que são os módulos que vão ocorrer em janeiro, julho e dezembro. E cada um desses módulos tem a duração de 7 dias. Com atividades que visam condicionamento holochacral, vivências dentro de campos energéticos e cada um com temáticas diferenciadas. Também entrevistas individuais com os epicons. Além dessas atividades fixas, nesses 3 módulos, o aluno, participante da escola, ele pode programar uma série de atividades conforme o seu interesse, conforme aquilo que ele deseja desenvolver dentro do parapsiquismo. Então, nós estamos sugerindo, por exemplo, laboratórios de autopesquisa, participação nas aulas teóricas, tanto na forma presenciais quanto online, participação em outros cursos de campo, por exemplo, acoplamentário. E para o aluno que mora fora de Foz do Iguaçu, não se preocupe, porque, por exemplo, ele também pode desenvolver o seu parapsiquismo, não somente aqui em Foz, mas, por exemplo, através do EV, através da escola de projeção, através da participação de cursos de ECP2. Então, todas essas atividades, elas contemplam aquilo que a gente organizou para o CAEC, chamado de Escola do Parapsiquismo. Então, maiores informações, basta entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar em nome da Conce sobre o curso com Sincobaia, que agora estamos fazendo uma versão mensal. Então, a primeira versão, o primeiro curso será no dia 4 de dezembro, no próximo sábado. Já temos pessoas inscritas e esse curso tem 10 vagas. Agora ele tem sorteio. Então são 3 campos de Consincobaia com 10 vagas. O curso tem um preço de R$60. Agora, se a pessoa não for sorteada nesse curso, fizer de novo e também não for sorteada, na terceira participação dela, no período de 1 ano, ela vai ser Consincobaia. Tá? É um curso que tem a intenção a gente mexer com a heterocrítica, com a pessoa começar a ver os seus pontos cegos através da técnica da Consincobaia. Então fica aí o convite para as pessoas que estejam vindo para o CEEC agora, nessa parte, no final do ano, e em janeiro também teremos, fevereiro, todos os meses vão ter uma versão do curso. Fica o convite e mais informações na Secretaria do CEEC. Obrigado. Aqui apresentando o evento que vai ocorrer dia 20 a 22 de dezembro, que é o 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. Esse fórum é um evento anual
e reúne interessados em iniciar a TENEPS, os praticantes novatos e veteranos, além de pesquisadores da tenepsologia em geral. Favorece o debate entre as experiências dos participantes que já são praticantes da TENEPS, com tenepsistas nacionais e internacionais. Aqueles que quiserem se sentir acolhidos estão convidados a participarem, entrando em contato com a recepção do CAEC ou aqui presente mesmo, diretamente na recepção, ou pelo telefone 3525-2652, o código da cidade é 45. Até agora já temos muitos inscritos, mas ainda restam algumas vagas. Gostaríamos de completá-las com aqueles que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada. Bom caráter é o verbete eleito para amanhã, a especialidade temperamentologia. Obrigado a todos pela presença e até amanhã.